Aí sim, minha galera abençoada, John Olocke na voz, e hoje a gente vai desenrolar uma das histórias mais sinistras de coragem, estratégia e livramento de toda a Bíblia. Esquece os heróis de capa e espada por um momento, porque a heroína de hoje usou a beleza, a sabedoria e uma fé absurda para salvar uma nação inteira da destruição. Hoje a gente vai contar a história completa de Esther, a rainha improvável que virou heroína. A gente vai ver uma órfã judia, exilada, virando a rainha do maior império da época. Mas quando um decreto de extermínio é assinado contra seu povo, ela se vê numa encruzilhada: ficar quieta no luxo do palácio e salvar a própria pele, ou arriscar a coroa e a vida para lutar por sua gente. Se você tá pronto para ver essa fita cheia de intriga palaciana, conspiração, reviravoltas dignas de filme de Hollywood e o mais importante, a mão invisível de Deus agindo em cada detalhe, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque hoje a gente vai aprender que Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar, para cumprir seus propósitos. Bora nessa! Cena 1. A festa, a rainha rebelde e a vaga de emprego mais disputada do mundo. A nossa história começa no coração do Império Persa, na capital Suzã. O rei da parada toda era um cara chamado Assuero, também conhecido como Xerxes I, e esse rei não era de brincadeira não. O império dele ia da Índia até a Etiópia. Para mostrar o tamanho do seu poder, da sua riqueza e do seu ego, ele decidiu dar uma festa. Mas não era um churrasquinho de domingo não, meu parceiro. Era uma festa de 180 dias para todos os seus príncipes e nobres. 6 meses de open bar e open food. Depois disso, ele ainda emendou com mais uma festa de 7 dias para todo o povo da capital. A ostentação era tão grande que os copos eram de ouro e o vinho era servido sem medida. No 7º dia da segunda festa, o rei, já calibrado pelo vinho, teve uma ideia brilhante. Ele pensou: sou o cara mais poderoso do mundo. Tenho a rainha mais gata do mundo, a rainha Vasti. Vou mandar chamar ela aqui para desfilar e mostrar para todo mundo a peça mais valiosa da minha coleção. Ele queria exibir a esposa como se ela fosse um carro de luxo na garagem. Ele mandou os eunucos buscarem a Vasti. E qual foi a resposta da rainha? Um sonoro e corajoso: não vou! Pá. Ela se recusou a ser tratada como um objeto e desobedeceu a ordem do rei na frente de todos os seus convidados. Imagina o silêncio constrangedor que ficou no salão. O rei, que era o dono do mundo, tomou um não da própria esposa. A fúria dele foi gigante. Ele chamou seus conselheiros, os sábios, para resolver a treta. E um deles, um tal de Memucan, jogou mais lenha na fogueira. Rei, essa mancada da rainha Vasti não foi só contra o senhor, foi contra todos nós. Agora todas as mulheres do império vão ouvir isso e vão começar a desrespeitar seus maridos. Isso vai virar uma anarquia doméstica. A gente precisa dar um exemplo. Parábola do grupo de zap dos maridos. Imagina que o rei tá no grupo Clube do Bolinha da Pérsia e ele manda a foto da Vasti com a legenda: minha rainha, meu troféu. Aí a Vasti responde no grupo: troféu é a sua avó! No mesmo segundo, todos os outros maridos do grupo iam entrar em pânico pensando: se a mulher do rei faz isso, a minha vai querer fazer também? Foi esse o medo dos caras. Então eles deram a solução: baixa um decreto, rei! Vasti nunca mais poderá entrar na sua presença, e a coroa dela o senhor deve dar a outra mulher que seja melhor do que ela. O rei topou. A rainha Vasti foi deposta e a vaga de mulher mais poderosa do império ficou aberta. Isso aqui é ouro, anota aí. A mão de Deus já estava se movendo. A atitude de uma rainha abriu a porta para que a nossa heroína improvável pudesse entrar em cena. Cena 2. O BBB da realeza e a órfã que conquistou a coroa. Com a vaga de rainha em aberto, os conselheiros do rei, que pareciam produtores de reality show, tiveram outra ideia. Bora fazer um concurso de beleza em nível nacional? A gente junta todas as moças virgens e mais bonitas do reino, traz elas pro harém real, elas passam por um tratamento de beleza de 1 ano, e a que mais agradar o coração do rei vira a nova rainha. E o Big Brother Persa foi lançado.
E é aí que a gente conhece a nossa protagonista. Morando ali em Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mardoqueu. Ele era um cara de responsa que tinha criado sua prima, que era órfã de pai e mãe. O nome dela em hebraico era Hadassa, que significa murta, uma planta bonita. Mas em persa, ela era conhecida como Esther, que significa estrela. E a Bíblia não economiza nos elogios. Ela era formosa de porte e de semblante. A mina era um espetáculo. Quando o decreto do concurso saiu, a jovem Esther foi uma das selecionadas e levada para o palácio. Mas antes de ir, o primo Mardoqueu, que era mais esperto que um gato em feira de peixe, deu uma instrução que mudaria o jogo. Não conta pra ninguém que você é judia. Fica na sua. Ele sabia que o preconceito podia ser um problema. No harém, Esther caiu nas graças de Hegai, o eunuco-chefe, o boninho da parada. Ele viu algo especial nela. Deu a ela o melhor lugar, a melhor comida, 7 servas exclusivas e agilizou o tratamento de beleza dela. Durante 12 meses, as moças passaram por um intensivão de beleza, com tratamentos de óleo de mirra e especiarias. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela mostrou sua sabedoria. Diferente das outras, que provavelmente se encheram de joias e roupas extravagantes, ela, na sua humildade, pediu apenas o que o Hegai, o consultor de imagem real, aconselhou. E pá! O resultado foi imediato. Quando o rei Assuero viu Esther, a Bíblia diz que ele amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele colocou a coroa real na cabeça dela e a fez rainha. A órfã judia, a exilada, a Zé Ninguém, agora era a primeira dama do maior império do mundo. Se você crê que Deus pode te tirar do anonimato e te colocar em lugares de honra, já deixa um Deus é fiel nos comentários. Cena 3. O vilão, o ódio e o decreto de extermínio. Tudo parecia um conto de fadas, né? Mas toda boa história precisa de um vilão. E o vilão dessa fita era um dos mais cruéis da Bíblia. Um tempo depois, o rei Assuero promoveu um cara chamado Amã, um agagita, descendente de um antigo rei inimigo dos judeus. Ele virou o segundo homem mais poderoso do império, tipo o primeiro-ministro, e o rei ordenou que todos os servos do palácio se curvassem e se prostrassem diante de Amã, e todo mundo obedecia, menos um, o nosso mano Mardoqueu. Ele ficava lá na porta do palácio e não se curvava. Por quê? Porque ele era judeu. Ele só se prostrava diante do Deus de Israel. Era uma questão de fé, de identidade. No começo, Amã nem notou. Mas quando os outros servos, para criar intriga, contaram para ele o ego do cara, que já era do tamanho de um bonde, explodiu. A Bíblia diz que ele se encheu de furor. Mas a raiva dele era tão grande, tão desproporcional, que ele achou pouco se vingar só do Mardoqueu. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu e tomou uma decisão psicopata. Ele decidiu exterminar todos os judeus que viviam no Império Persa. Um genocídio completo. Ramã, que era todo supersticioso, lançou o Pur, uma espécie de dado ou sorteio, para decidir o dia e o mês perfeitos para o massacre. E depois foi com seu plano maligno até o rei. Ele chegou com um papo torto, cheio de veneno e fake news. Ó rei, existe um certo povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, uma fortuna absurda, para que os tragam ao tesouro do rei. O rei Assuero, que nesse momento parece o governante mais tapado e influenciável da história, nem questionou. Ele tirou seu anel de selar, que era a assinatura oficial do rei, deu para Ramã e disse: fica com a prata e faz com esse povo o que bem te parecer nos teus olhos. E assim, o decreto de morte foi escrito, selado e enviado para todas as 127 províncias do império. A ordem era clara: no dia 13 do mês de Adar, destruir, matar e aniquilar todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, num só dia, e que saqueassem os seus bens
A notícia se espalhou como fogo. Enquanto o rei e Amã bebiam e celebravam, a cidade de Suzã estava em pânico. Houve grande pranto, jejum e luto entre os judeus. Mardoqueu rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinza e chorava amargamente pelas ruas. Cena 4, para um tempo como este, a convocação da heroína. Quando Esther, lá no palácio, ficou sabendo do desespero do seu primo, ela ficou angustiada. Ela mandou um servo para saber o que estava acontecendo. E Mardoqueu mandou de volta uma cópia do decreto de morte e um recado que era uma verdadeira convocação para a batalha. Vai ter com o rei, suplica-lhe e intercede junto dele pelo teu povo. O coração de Esther deve ter gelado. Ela mandou a resposta de volta, explicando o perigo mortal da missão. Todo mundo neste reino sabe que qualquer pessoa, homem ou mulher, que entrar na presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, tem uma só sentença: a morte. A única exceção é se o rei estender para a pessoa o cetro de ouro. E aliás, faz 30 dias que o rei não me chama. E aí, meu parceiro, Mardoqueu manda a mensagem mais poderosa e profética de todo o livro. Um papo reto que deve ter sacudido a Esther até a alma. Não imagines que por estares na casa do rei, escaparás tu somente entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Pois Deus não abandona seu povo, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à posição de rainha? Depois que eu entendi isso, Mardoqueu estava dizendo: Esther, acorda! Sua beleza, sua coroa, seu status, seu luxo no palácio, nada disso é sobre você, é sobre o propósito de Deus. Ele te colocou aí por uma razão. Você tem uma escolha. Ou você usa sua posição para cumprir o propósito de Deus, ou você se acovarda e Deus vai levantar outra pessoa, mas você vai perder a sua relevância e o seu propósito. Essa palavra foi como um raio no coração de Esther. A menina órfã entendeu que ela era a rainha por um motivo. A ficha caiu. Ela mandou a resposta final para Mardoqueu, cheia de coragem e fé. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Quebrada sinistra de coragem, ela estava dizendo: se eu tiver que morrer para salvar meu povo, que assim seja! Ela colocou sua vida nas mãos de Deus e do seu povo em oração. Cena 5. O banquete, a insônia do rei e a reviravolta divina. Depois dos 3 dias de jejum e oração, Esther se vestiu com suas roupas reais e se apresentou no pátio do rei. E quando o rei a viu, o coração dele se encheu de favor, e ele estendeu o cetro de ouro para ela. A oração funcionou, a vida dela foi poupada. O rei perguntou: o que você quer, rainha Esther? Até metade do meu reino eu te darei? Mas Esther, em vez de despejar o problema de uma vez, usou uma estratégia de milhão. Ela disse: se parecer bem ao rei, venha hoje o rei e Amã ao banquete que preparei para ele. No banquete, o rei pergunta de novo. E ela de novo faz suspense. Minha petição e meu desejo é que, se achei graça aos olhos do rei, venha o rei e Amã a outro banquete que lhes prepararei amanhã, e então declararei a minha petição. Amã saiu daquele banquete se sentindo o cara. Só eu e o rei na festa particular da rainha, ele pensava. Mas quando ele passou pela porta do palácio e viu Mardoqueu ali de novo sem se curvar, a alegria dele virou pó. Ele chegou em casa bufando de raiva. Sua esposa e seus amigos, para animá-lo, deram uma ideia maligna. Constrói uma forca de mais de 20 metros de altura e amanhã de manhã pede ao rei permissão para enforcar o Mardoqueu nela. Aí você vai pro banquete da rainha todo feliz? E Amã adorou a ideia e mandou construir a forca. Mas naquela mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono. Coincidência? Que nada! Era a mão invisível de Deus movendo as peças. Para passar o tempo, ele pediu que lessem para ele o livro das crônicas do reino, o diário oficial. E qual parte o servo leu?
Exatamente a parte que contava como um tempo atrás, Mardoqueu tinha descoberto um complô e salvado a vida do rei. O rei perguntou: "E que honra ou prêmio a gente deu para esse cara por isso?" E os servos: "Nenhum, majestade." Ele ficou no vácuo. Naquele exato momento, Amã entra no pátio, ansioso para pedir a cabeça de Mardoqueu na forca. O rei o vê e pergunta: "Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei se agrada em honrar?" Amã, com seu ego do tamanho do império, pensou: "Quem mais o rei honraria senão a mim?" E descreveu a maior cerimônia de honra que pôde imaginar. Vistam o cara com as roupas do rei, coloquem-no no cavalo do rei e façam um dos príncipes mais nobres passear com ele pela cidade, gritando: "Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar." E o rei disse: "Ideia genial! Agora vai depressa, pega as roupas e o cavalo e faz exatamente isso para Mardoqueu, o judeu, que está assentado à porta do rei." Imagina a cara do Amã. A humilhação? Ele teve que pegar seu maior inimigo, vesti-lo como rei e servir de garoto de propaganda da honra dele pela cidade inteira? Cena final? O cheque-mate da rainha e a vitória do povo. Depois dessa humilhação, Amã foi direto para o segundo banquete de Ester. E lá, o rei pergunta pela terceira e última vez: "Qual é a sua petição, rainha Ester?" E agora, no tempo perfeito de Deus, ela dá o cheque-mate. "Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, a minha vida me seja dada como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria ficado quieta. Mas a situação é o nosso extermínio." O rei, chocado, pergunta: "Quem é esse? E onde está esse que intentou fazer tal coisa?" E Ester aponta o dedo e diz: "O homem, o adversário e o inimigo é este perverso Amã." Amã gelou na base. O rei furioso saiu para o jardim. Amã, desesperado, se jogou sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Quando o rei voltou e viu a cena, interpretou mal e gritou: "Ele ainda quer forçar a rainha na minha frente, na minha própria casa?" E na mesma hora, os guardas cobriram o rosto de Amã. Um dos servos então deu a dica de ouro: "Aliás, rei, tem uma forca de mais de 20 metros lá fora que o Amã preparou para o Mardoqueu." E o rei ordenou: "Enforquem-no nela!" E assim o vilão foi pego na sua própria armadilha. Mardoqueu foi promovido ao lugar de Amã. E Ester e Mardoqueu conseguiram que o rei emitisse um novo decreto que dava aos judeus o direito de se defenderem. No dia que era para ser do massacre, os judeus tiveram uma grande vitória sobre seus inimigos. E para comemorar esse livramento milagroso, foi instituída a festa de Purim, que os judeus celebram com alegria até hoje. E aí, minha galera, que história sinistra! A história de Ester é a prova de que Deus está no controle, mesmo quando seu nome nem aparece no livro. Ele usa pessoas comuns em lugares inesperados para realizar livramentos extraordinários. E nos mostra que cada um de nós foi colocado onde está para um tempo como este. Agora quero ouvir o seu papo reto. Qual foi a maior lição que você tirou da história de Ester? A coragem dela, a sabedoria estratégica ou a mão invisível de Deus em cada detalhe? E qual é o tempo como este que Deus pode estar te chamando para agir hoje? Solta o verbo nos comentários. E se essa história de coragem e fé te inspirou, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!